Olá, meus queridos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês devem lembrar que nós iniciamos o ano letivo falando sobre sequências numéricas. E aí, quando eu falava sobre sequências numéricas, eu disse que existia duas sequências numéricas especiais, que eram as progressões aritméticas e as progressões geométricas. As progressões aritméticas nós estudamos antes do término das aulas presenciais. E aí eu vou começar as aulas remotas falando sobre progressão geométrica. E aí, sempre que puder, eu vou fazer um paralelo entre as duas e vou diferenciar as duas. E a diferença é visível, é bem fácil fazer a diferença entre as duas. Mas, como vocês estão mais acostumados com progressão aritmética, eu vou fazer um paralelo para vocês irem lembrando também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa semana, eu vou falar sobre a definição, para vocês saberem o que é uma progressão geométrica. Depois eu vou falar sobre os tipos, vou classificar as PGs e vou falar sobre o termo geral. E aí a gente encerra o nosso assunto falando sobre o termo geral nessa semana. Então, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG e ela é indicada por Q. Ou seja, na PA o que a gente fazia? A gente pegava cada termo e somava a razão. Na PG a gente vai multiplicar a razão. Ou seja, se eu quiser encontrar o segundo termo, basta pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão. Se eu quiser encontrar o terceiro termo, basta eu pegar o segundo termo e multiplicar pela razão. E assim sucessivamente. Bom, a classificação da PG. Sobre os tipos de PG. Vocês devem lembrar que na PA existia apenas 3 tipos de PA. Era a PA crescente, quando a razão era maior que zero, a PA decrescente, quando a razão era menor que zero, e a PA constante, quando a razão era igual a zero. Bom, o que fazia eu classificar a PA só era a razão. Na PG não, na PG a gente vai olhar tanto a razão quanto o primeiro termo. Então, nós podemos classificar a razão, a PG, de 5 formas. Primeira forma, ela pode ser crescente, que é uma PG crescente, onde cada termo é maior que o termo antecedente, ou seja, os números vão crescendo. Quando é que uma PG é crescente? Dois casos. Quando o A1 é maior que zero e a razão é maior que 1, ou quando o A1 é menor que zero e a razão estiver entre 0 e 1. Uma PG decrescente cada termo é menor que o termo antecedente, ou seja, os números vão diminuindo. Quando é que uma PG é decrescente? Quando o A1 é maior que zero e a razão estiver entre 0 e 1, ou quando o A1 é menor que zero e a razão for maior do que 1. A PG ela pode ser constante. Quando é que uma PG é constante? Onde cada termo é igual ao seu antecedente, ou seja, todos os números são iguais. Quando é que é uma PG constante? Dois casos. Quando o Q é igual a 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ou então quando A1 é zero, porque independente da razão, qualquer número multiplicado por zero é zero. Quarta PG, quarto tipo de PG, a PG alternada ou oscilante. Ou seja, os termos são alternadamente positivo e negativo. Ou seja, ela vai ter um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo e assim sucessivamente. Quando é que isso acontece? Sempre que a razão for menor que zero. E por último, é a PG estacionária. Quando é que uma PG é estacionária? Quando é uma PG constante a partir do segundo termo, ou seja, ela só é constante a partir do segundo termo. Quando é que isso acontece? Quando A1 é diferente de zero e a razão é zero, ou seja, você vai ter um número, o primeiro termo, que é diferente de zero, e todos os demais termos vão ser iguais a zero. Isso é uma PG estacionária. Bom, agora a gente vai descobrir o termo geral. Qual é a função do termo geral? A função do termo geral é descobrir qualquer termo
conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Então eu tenho o primeiro termo e a razão, eu posso descobrir qualquer termo da PG. Então observe, eu vou fazer uma PG aí genérica, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim sucessivamente. A razão dessa PG é Q. E aí, segundo termo, como é que eu encontro o segundo termo? O A1 vezes Q. Ou seja, se eu estou no primeiro e eu quero ir para o segundo, basta multiplicar a razão uma vez. Como é que eu encontro o terceiro termo? O A2 vezes Q. Ou, se eu estiver no A1, eu multiplico a razão duas vezes. Se eu quiser encontrar o quarto termo, é o A3 vezes Q. Ou então, se eu estiver no 1, para mim ir para o 4, basta multiplicar a razão 3 vezes. Como é que eu encontro o quinto termo? O A4 vezes a razão, ou então eu estou no 1, para mim ir para o 5, eu multiplico a razão 4 vezes. Bom, se eu fizer isso indefinidamente, até o termo n, então para mim encontrar o AN, saindo do A1, basta eu multiplicar a razão n menos uma vezes. Então, essa é a fórmula do termo geral. O AN é o último termo, vezes o A1, igual ao A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, com essa expressão, eu posso determinar qualquer termo da PG. Lembrando que sempre, necessariamente, eu não posso sair do A1, eu posso sair de qualquer termo e ir para qualquer termo. Então, por exemplo, se eu estou no A5 e quero ir para o A12, então, se eu estou no 5 para mim ir para o 12, basta multiplicar a razão 7 vezes, se eu for subindo. Se eu for descer, eu faço a operação inversa. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, por exemplo, se eu estou no 12 e eu quero ir para o A5, basta eu pegar o A12 e dividir por a razão 7 vezes. E assim dá para a gente descobrir qualquer termo da PG. Com isso, a gente vai resolver os exercícios. Então, o primeiro exercício é bem simples, é só para a gente se acostumar com a fórmula. Então, eu quero o oitavo termo de uma PG, que é menos 1, 4, menos 16, 64 e assim sucessivamente. Bom, só a título de conhecimento, de lembrança, nós temos aí uma PG alternada ou oscilante. Por quê? O primeiro termo é negativo, o segundo termo positivo, o terceiro termo negativo, o quarto termo positivo. Se ela é uma PG alternada ou oscilante, eu já sei que a razão é menor do que zero. Outra coisa interessante é, se eu quiser saber a razão de uma PG, basta eu pegar o termo da direita e dividir pelo termo imediatamente à esquerda. Tá? Então, para mim descobrir o oitavo termo, eu preciso somente de quê? Eu preciso somente do primeiro termo e da razão. Observe, o primeiro termo está bem claro. Então, o primeiro termo é menos 1. Então, eu vou descobrir a razão. Após descobrir a razão, eu descubro o oitavo termo. Então, o que eu faço? Então, pelo enunciado fica claro que o A1 é menos 1. Então, para descobrir a razão, basta fazer o quê? Dividir o A2 pelo A1, ou o A3 pelo A2, ou o A4 pelo A3, e assim sucessivamente. Para CPG, todas essas divisões têm que ser iguais. Iguais a quem? A razão. Então, vamos determinar que, depois que nós determinarmos que, nós iremos determinar o oitavo termo. Então, que eu fiz A2 sobre A1. Então, quem é A2? 4. Dividido por A1, quem é A1? Menos 1. Então, divisão faz o jogo sinal, mais com menos é menos. 4 dividido por A1, 4. Então, a razão é menos 4 e a gente já previa, já que ela é uma PG oscilante, a razão obrigatoriamente tem que ser menor que zero. Então, para nós encontrarmos o A8, basta fazer o quê? Sai do A1 e multiplicar a razão 7 vezes. Então, o A8 vai ser, quem é o A1? Menos 1 vezes a razão, quem é a razão? Menos 4 elevado a 7. Então, o A8 vai ser menos 1 vezes menos 4 elevado a 7, é menos 4 vezes menos 4, 7 vezes. E vai ser menos 16.384.
Então, multiplicação faz jogo sinal, menos com menos, mais. 1 vezes 16.384 vai ser 16.384 e com isso nós terminamos a questão 1. Agora vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão análoga à questão 1. Eu quero saber qual é o sexto termo da PG. A PG é quem? Menos 240, menos 120, menos 60 e assim sucessivamente. Então eu já sei que a PG ela é uma PG crescente, porque os números estão aumentando. Menos 120 é maior que 240, menos 240, menos 60 é maior que menos 120. Bom, como o primeiro termo é negativo, então obrigatoriamente a razão tem que estar entre 0 e 1. Né? Então lá, fica bem claro aí que o primeiro termo é menos 240, e aí a razão basta eu pegar o A2 pelo A1 ou o A3 pelo A2. Né? Então eu peguei o A2 pelo A1, então vai ser menos 120 sobre menos 240, menos com menos vai ser mais. Simplifiquei por 120, 120 por 121, 240 por 122. E aí 1 sobre 2 é 0,5, que está exatamente entre 0 e 1, já que o primeiro termo é negativo. Então, com isso, agora eu tenho o primeiro termo e tenho a razão. Com o primeiro termo e a razão, eu posso encontrar qualquer termo dessa PG. Então, o termo que eu quero é o sexto termo. E aí, o sexto termo é quem? É o A1 vezes a razão, 5 vezes. Então, é a razão elevada a 5. Então, o termo vai ser A1. Quem é meu A1? Meu A1 é menos 240. Quem é minha razão? 1 meio. Então, vai ficar menos 240 vezes 1 meio elevado a 5. E aí vai ser menos 240 vezes 1 meio elevado a 5, vai ser 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Ou basta fazer 1 elevado a 5 é 1, 2 elevado a 5 é 32. Então, multiplicação de fração, de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Quando embaixo não tem é 1, então vai ficar menos 240 vezes 1 vai ser menos 240 e 1 vezes 32 vai ser 32. E aí, menos 240 dividido para 32 não é uma divisão exata. Você pode simplificar por 16. Então, menos 240 dividido para 16 vai dar 15, menos 15, e 32 dividido para 16 vai dar 2. Então, o sexto termo é menos 15 sobre 2. Ou, se quiser em número